Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agradecemos, ou melhor, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Deus ou enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não só o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A gente vê nessa primeira etapa do capítulo 2 como foi o procedimento do apóstolo Paulo no tempo em que esteve na cidade de Tessalônica. Ele tenta enfatizar bastante que ele não estava ali para agradar os homens, para agradar as pessoas, para atraí-las por meio de linguagem bajuladora, mas ele estava ali para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Mas apesar de o foco dele estar em primeiro lugar na glória de Deus naquela cidade, é claro que ele não fez de qualquer maneira o seu trabalho. Ele não fez com desprezo pelas pessoas, muito pelo contrário. Justamente porque ele queria, em primeiro lugar, agradar a Deus, ele buscou sim agradar também aos homens naquilo que os homens realmente precisam, né? O versículo 12 nos mostra o que de fato as pessoas precisam: exortação, consolo e admoestação. É isso que os crentes precisam. Exortação como um sinônimo de encorajamento, de ânimo. Consolo, obviamente, no sentido de conforto, de trazer palavras ali de esperança, e admoestação, que é um sinônimo de advertência mesmo, de chamar a atenção das pessoas. É isso que realmente os crentes precisam ser encorajados, consolados e advertidos, para que possam seguir adiante com alegria e de modo correto na sua vida cristã. Outra coisa que ele diz é que ele procurou não depender financeiramente das pessoas daquela cidade. Em outros lugares, em outras cartas, ele vai mostrar um modo diferente de agir. O que nós percebemos é que Paulo tinha sensibilidade para perceber como agir em cada cidade, com cada grupo de pessoas. Aqui, na igreja de Corinto, ele não quis ser pesado para aquela igreja, ele não quis exigir daquela igreja a sua manutenção,
Por isso ele trabalhou com os seus próprios dons e talentos, né? Em outros lugares, no entanto, ele fez uso, sim, dos recursos financeiros que a igreja poderia lhe oferecer. Enfim, o que nós percebemos nesse sentido é que Paulo tinha sensibilidade para perceber como agir em cada situação. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Nós vemos aqui a maneira, na primeira parte, a maneira como Paulo agiu em relação ao povo daquela igreja, daquela cidade. E aqui no versículo 13, nós vemos aqui o modo como aquela igreja recebeu Paulo. Porque, de fato, a plantação de uma igreja, ela é uma via de mão dupla. Ela depende grandemente da pessoa, do pregador da palavra, mas também da maneira como as pessoas recebem a palavra. É assim na edificação da igreja. Não é o pastor aquele que é responsável 100% pelo bom andamento da igreja. Não, o pastor tem a sua responsabilidade, mas os membros, as pessoas, os ouvintes, o corpo de membros daquela igreja tem grande responsabilidade também. E o que nós vemos aqui no versículo 13 é que eles receberam a palavra que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo como palavra de Deus. E isso fez toda a diferença, porque então a palavra passou a operar eficazmente na vida daquelas pessoas. E veja, isto aconteceu mesmo em meio a muita tribulação. No capítulo 1 nós já vimos, no capítulo 2, agora versículo 2, nós vimos que Paulo também anunciou o evangelho em meio a muita luta. Aqui nos versículos 14 em diante, nós vemos que todos ali estavam sofrendo perseguições. Até mesmo os tessalonicenses começaram a ser perseguidos a partir do momento que começaram a se converter. Então, mesmo em meio a essas situações, a esse ambiente hostil, a palavra operou eficazmente naqueles corações, porque eles acolheram a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. E agora nós vamos ver na parte final do capítulo 2, a partir do versículo 7. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a vossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Ou melhor, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Na primeira parte do capítulo 2, nós vimos a maneira como Paulo agia em relação à igreja. No versículo 13, na segunda parte, nós vemos como a igreja agia em relação à palavra que recebiam da parte de Paulo.
E aqui no versículo 17, nós vemos que foi produzido entre essas duas partes um grande afeto. O apóstolo Paulo e aquela igreja tiveram uma união, um carinho, uma afeição muito grande. Quando uma igreja, quando todos esses elementos estão juntos, a pessoa de um líder, de um pastor fiel à palavra, que se engaja na pregação e na edificação da igreja, e por outro lado, uma igreja receptiva, acolhedora da palavra de Deus por parte do pregador, quando todos esses elementos estão juntos na mesma situação, nós vemos que há grande carinho e grande afeto que se produzem entre todos. Nós vemos aqui Paulo se sentindo triste, por um lado, por estar distante da igreja de Tessalônica, e tem muito desejo de ver aquela igreja pessoalmente. Nós vemos, infelizmente, o contrário disso em muitas situações, pastores que saem de suas igrejas e ninguém quer saber dele, e ele também não quer saber de ninguém daquela igreja. Isso é muito triste. Houve problemas muito graves naquele relacionamento. Agora, neste capítulo 2, nós vemos como que é um bom relacionamento e quais os resultados de um bom relacionamento entre um pastor, plantador de uma igreja, e uma igreja que acolhe a palavra vinda a partir deste pastor. Então, Paulo conclui esse segundo capítulo dizendo que aquela igreja é a sua glória, é a sua alegria. Ele tem grande prazer naquela igreja por conta da maneira como eles acolheram e receberam a sua palavra, que não era meramente palavra de um homem, mas era palavra de Deus. Bom, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço, até amanhã.